dia, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Eu sou Vinícius Monari, membro aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Mandaqui. Hoje eu vou estar conduzindo com vocês esse programa, vou estar conduzindo esta manhã maravilhosa que vai nos abençoar e edificar, como vem sendo através da vida do nosso pastor Wanderley. Como você muito bem pode notar, hoje nosso pastor não está aqui conosco devido a sua esposa estar com Covid, então ele está num momento recluso de quarentena. Mas logo eu creio que Deus vai o abençoar essa família, livrá-los de todo o mal, e Ele vai estar aqui rapidamente conosco. Creio também que vai ser uma manhã abençoada, como vem sendo pelo pastor, e ontem foi apresentado pela excelentíssima Ângela Valtier, e hoje também vou estar aqui com uma carinha diferente, mas também vai ser bênção. Hoje nós vamos falar com duas queridas irmãs que daqui a pouco vai estar aqui compartilhando com a gente. Nós vamos bater um papo sobre o poder da comunicação. Falar sobre uma boa comunicação, uma má comunicação, o que pode gerar, nós temos uma boa postura ao se comunicar, nós temos um bom comportamento no falar e também o malefício disso ao falar de maneira incorreta, ao falar de uma maneira grosseira ou afins. Todos os campos de comunicação a gente vai abordar aqui dentro da área das meninas que são especializadas nisso. A gente vai falar sobre isso e creio que vai ser bênção também para as nossas vidas e para vocês aí de casa. Vamos deixar que elas se apresentem, não é mesmo? Aqui à minha direita a gente tem a Ingrid. Ingrid, bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada, Vini. Bom, meu nome é Ingrid, eu tenho 21 anos, eu estou no último ano da faculdade de jornalismo e sou líder da tela aqui da igreja e também faço parte do Ministério de Marketing. Amém. E à minha esquerda, a gente tem aqui a Alessandra. Ale, muito bem-vinda, Deus abençoe. Obrigada, Vini. Eu sou a Alessandra, eu tenho 22 anos, sou formada em marketing já faz uns 2 anos e trabalho aqui na igreja, já fui do Ministério de Mídia, de Marketing, hoje eu sou líder da dança. E é isso aí. Obrigada pelo convite. É isso aí. Bom, então siga as nossas redes sociais, compartilhe, mande sua pergunta, mande seu comentário. Nós vamos aqui falar sobre o poder da comunicação, vamos falar cada um em seu ramo e também das experiências e o que a gente vê, né, dentro da igreja e por este mundo afora também. Mas sempre é importante ressaltar que todo tipo de comunicação para um bom cristão é sempre bom nós deixarmos como exemplo a marca da cruz. Sim. Já que a gente vai falar de comunicação, e uma das comunicações são através de imagens, que é mais a sua parte, né, ali de marketing, é também uma parte de verbal, que é mais focado com a Ingrid, mas é sempre a gente lembrar como marketing, o logo da cruz, e como fala aquilo que Cristo, de tanto ensinamento, deixou pra gente, né, Ingrid? E bom, como primeira pergunta aqui pra gente conversar e compartilhar, vem o seguinte: a comunicação, anteriormente, ela era de uma maneira. Hoje, a comunicação já é totalmente diferente. Vocês acham que a comunicação entre uma pessoa e outra, ela foi atualizada ou as pessoas que mudaram? Ale, comenta primeiro pra gente. Eu acredito que a comunicação, ela se envolve, ela se desenvolve sozinha. Né? Eu acredito que conforme o passar do tempo, o passar dos anos, assim, ela vai se evoluindo. Na faculdade a gente tem uma matéria que chama História da Comunicação. E a gente aprende, tipo, desde lá atrás, a Ingrid deve lembrar, não sei se ela teve essa matéria, mas da Bíblia de Gutenberg na faculdade, que fala que foi, tipo, a primeira Bíblia que foi criada e tinha 50 mil páginas e foi, assim, o início ali da comunicação, das pessoas terem alguma coisa ali física. E isso vai se evoluindo, foi se evoluindo com os jornais, com as revistas. E, enfim, hoje a gente tem as redes sociais, que é tipo, se você olhar lá atrás, nunca que ia ter essa margem, assim, gigante de comunicação, esse meio global, assim, de onde eu tô aqui, eu posso falar com uma pessoa lá na China a hora que eu quiser. Antes não tinha isso. Então, eu acho que vai se desenvolvendo conforme a humanidade vai se desenvolvendo. Verdade. Você, Ingrid, o que você acha? Eu concordo com o que ela falou. Eu acho que conforme a tecnologia vai evoluindo, o modo de se comunicar vai evoluindo também. Como ela falou, a gente vai diminuindo o espaço entre as pessoas, então é muito mais fácil. A gente sabe de cultos da nossa igreja que chegam em outros países, então eu acho que mescla.
Não é um que mudou o outro. Eles caminham juntos e eles vão se adaptando à comunicação com a comunicação. Eu falei o quê? Que elas vão se adaptando à comunicação. Exatamente. E aí eles vão caminhando juntos e evoluindo juntos. Sim. E já que vocês puxaram essa vertente para a internet, como a Lê citou, a gente não imaginava tempos atrás de que hoje um programa que temos nessa manhã aqui no Brasil ia alcançar outro país, né? Então tudo mudou. Hoje o que um jornalista escreve ou um comentário que tem é vasto. Não sabemos o alcance que aquilo pode tomar. Então nessa versão de internet, vocês acham que ela veio para nos ajudar ou para piorar? Isso no sentido cristão, tá? Vocês acham que ela veio para nos agregar ou não? O que você acha, Ingrid? Então, eu acho que depende do ponto de vista. Porque, assim, no âmbito cristão, de engajamento de culto, igreja, assim, levar como ferramenta de evangelismo e tudo mais, eu acho que veio para ajudar. É uma ferramenta ótima, inclusive, que nós temos usado e tudo mais. Porém, as redes sociais, ela acaba tirando a privacidade da pessoa. Então, eu acho que cristãos, eles têm que saber que eles estão ali para influenciar e que eles estão sendo vistos. Então, tem forma de se portar, tem que pensar no que postar. Tipo, às vezes a gente entra no Facebook, tá um caos ali. Então, você tem que parar para pensar. Tipo assim, Jesus se comportaria dessa forma nas redes sociais? Tipo, o que eu tô fazendo com as minhas redes sociais? Então, eu acho que se você usa ela a seu favor, beleza, show, glória a Deus. Mas se você não sabe usar, acaba sendo uma coisa ruim para sua vida. Sim. Exato. Eu acredito, desculpa, Vini, te interromper, mas eu acredito que é uma ferramenta incrível, assim. Você vê hoje a magnitude que a gente tem de alcançar 50 mil pessoas com um culto online, com um programa. A gente alcança pessoas de outros países, como você falou. Só que tem esse lado B, tem essa parte ruim de, tipo, como eu estou gastando o tempo nas redes sociais também é uma questão muito importante de ser falado. Tipo, tenho que tomar cuidado porque realmente a gente não tem mais privacidade, assim, a nossa vida está lá exposta. Mas tenho o cuidado de quanto tempo eu estou gastando nisso, o que eu estou fazendo nas redes sociais. Então, sim, para a igreja, tanto a igreja denominação é ótima, é incrível, porque a gente tem essa ferramenta. A igreja pessoa também é incrível, porque ela tem ferramentas que ajudam na vida cristã, mas tem também esse lado de como que eu estou utilizando essa rede social, o que eu estou fazendo com ela. Sim, é verdade. Nós temos um falso engano de que a rede social, ela nos omite. Sim. Ali eu consigo não deixar a minha característica, eu não dou a cara a tapa, eu não consigo transmitir aquilo que eu realmente sou, que ali eu estou livre, ali eu estou liberto para falar qualquer coisa. Quando na verdade é um engano isso, né? Porque ali também é meu meio de comunicação, ali eu também vou deixar a minha linguagem, o meu jeito de viver. E na questão até da resposta, né, que a gente estava falando de colocar um post ali, de se portar, de ser uma boa influência, em Provérbios 15, versículo 1, fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, no momento onde eu posso agregar ali na rede social, no momento onde eu posso ali ser bênçãos para outras pessoas, como a gente vem falando, se comunicar com várias partes do mundo, eu posso também destruir, não a minha imagem, mas destruir a imagem de Cristo, daquilo que eu digo que estou sendo transformado e sirvo, né? E nessa questão de exposição da internet, Ale, você acha que tem um perigo nisso? Você acha que tem um perigo eu expor minha vida na internet, mesmo que seja uma comunicação cristã? Sim, eu acho que você tem que tomar cuidado com todo tipo de exposição. Porque você colocou uma coisa ali, você está convidando as pessoas a entrar na sua vida. Querendo ou não, você postou, é público, então você está convidando pessoas a entrar na sua vida, a saber. Hoje em dia tem muito o uso disso, né? Eu posto o que eu como, eu posto o que eu estou fazendo, eu posto onde eu tô, com quem eu tô. Então, tipo, isso é muito expositivo para qualquer pessoa. Tem ferramentas que você pode privar, né? No Instagram tem perfis privados, você pode escolher. Mas mesmo assim, quem você deixa entrar ali naquela rede
é quem vai ver você, quem vai saber onde você está. E tem um perigo nisso, tem uma certa... Tanto um perigo real, de tipo, alguém ver onde você está e querer fazer alguma coisa contra a sua vida e tal. E tem um perigo também de você se expor demais. E todo mundo acabar sabendo da sua vida e tudo mais. E tem as más línguas, tem as más pessoas que podem, né, chegar nesse ponto. Enfim, eu acho que tem uma linha bem tênue aí, né? Twitter é um perigo nessa história de se expor. Por isso eu saí de lá. Twitter é o pior. Porque senão... A gente pensa e fala, joga bola. Tá ali, eu sou espontânea, lá. acabo falando tudo que eu penso. Mas, enfim, eu concordo com essa história do perigo, da exposição. Porém, eu acho que também tem uma exposição saudável, que eu acho que... Eu vivo isso lá no meu Instagram, que às vezes eu compartilho alguma leitura da Bíblia, abro uma caixinha de perguntas, e eu vejo que muita gente pergunta, como eu faço para começar a ler a Bíblia? Ou, nossa, eu tô falhando no meu devocional, você tem alguma dica para que eu possa ser mais firme? Então, eu acho que, assim, tem que ter sabedoria e discernimento até nas redes sociais, em tudo na vida, inclusive nas redes sociais, porque é como eu falei, tem esse perigo que a Lê falou e é real, por isso que criança não pode ter rede social. Sim. Mas, a partir do momento que você sabe para que você tá ali, você pode também ser uma influência boa na vida de outras pessoas. Sim, é verdade. Nós temos que entender que a internet não é o perigo. O perigo somos nós. Uhum. O perigo não a gente tem que entender que o perigo sou eu. Se eu escrever uma coisa atravessada ali, como a gente leu aqui em Provérbios, se eu não ter um posicionar, nem sempre uma resposta, mas um posicionar brando, um posicionar cristão, para que eu utilizo a minha rede social? O que eu faço quanto cristão com a minha rede social? E ainda... No âmbito da rede social, da internet, dos meios de comunicação que a gente tem ali, Ingrid, nós temos muitos influencers na internet, vários, milhões. Mas, na sua opinião, por que você acha que a gente tem tão pouco influencer cristão? Se assim, abrangindo um pouquinho mais, tá? Se é uma ferramenta boa para a gente levar o evangelho, para a gente alcançar vidas... Por que poucos usam? Por que nós... Eu acho que é porque as pessoas, elas acham que elas precisam ter 100 mil seguidores, 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores para influenciar alguém. Então, elas ficam assim, quando eu tiver mais seguidores, mais visualizações, eu vou postar um versículo, eu vou dar uma palavra de bênção sobre a vida do meu seguidor. E não é assim, né? Porque todo mundo foi chamado para influenciar, todo mundo foi chamado para falar do evangelho. Então... Se a minha vida não é mais minha, a minha rede social também não é mais minha. Então, eu acho que a gente pode pensar assim, é melhor falar com 100 pessoas que olham os meus stories e edificar a vida delas do que não edificar nenhuma. Então, eu acho que falta isso, um pouco de coragem, um pouco de desprender de números. Porque, não tenho tantos likes como aquele grande influenciador, ou não tenho muitos seguidores como aquele grande influenciador. Verdade. Sim. Ale, e por que você acha que é difícil ser um influencer cristão? Você acha que qualquer dificuldade, barreira ou afins que nós temos hoje para... hoje a gente consegue 1000 seguidores fácil assim, mas por que não estamos tão ativos numa ferramenta eficiente para levar o evangelho? Sim. Eu vou falar por mim. Eu sou péssima em postar. Assim... Quem me segue no Instagram vê que a minha última foto eu acho que eu postei assim em julho do ano passado. Eu consumo rede social, eu vejo, eu assisto, eu fico vendo os stories de todo mundo, mas eu sou muito difícil de postar, de influenciar as pessoas. E eu vi um vídeo essa semana que de fato me confrontou com isso. Me confrontou a postar, a ver que eu posso ser uma influenciadora das pessoas que me seguem. Eu tenho, acho que, 700 seguidores no Instagram. Pô, são 700 pessoas que estão ali, que vão me ver e que, sabe, é o que a Ingrid falou, se a minha vida não é mais minha, a minha rede social também não é. Então, se a minha vida é de Jesus, a minha rede social também vai ser de Jesus. E essa ferramenta eu vou usar para a forma que Jesus quer. Então, eu vou postar sobre o meu devocional, como ela falou, eu tenho que postar sobre o culto que eu vou, eu tenho que postar sobre a igreja. Eu acho que isso influencia
se cada crente, vamos lá, essa igreja, falando da nossa igreja, tem, sei lá, 100 jovens. Se cada jovem tem 100 seguidores, olha quantas pessoas a gente já alcançou, se todo mundo postar um pouco, se todo mundo falar um pouco. E aí, não que a gente tenha que se tornar aquele influencer do TikTok, que faz vídeos engraçados, que tem 50 mil seguidores e recebe mimos. Então, assim, a gente precisa pensar que o influencer não é só essa pessoa, não é só esse blogueiro. A gente é influenciador, a gente tem a maior ferramenta ao nosso dispor e a gente tem a Bíblia do lado. Então, tipo, eu não preciso de tudo isso para ser um influencer, eu preciso começar e fazer e influenciar pessoas ao meu redor para o bem. Verdade. Sim, e principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né? Porque é tanto número ruim, é tanto ódio, é tanto cancelamento na internet, que se você tem uma palavra de bênção, uma coisa boa, uma coisa que conforte alguém, é bom você falar, né? Porque estão falando coisas ruins lá, então coisa boa vai fazer sucesso. É verdade. E até o tema que você comentou, Ingrid, a gente tem um internato aqui, a Beatriz Mendes, ela fala o seguinte, para a gente comentar um pouco sobre exatamente essa cultura do cancelamento. Eu nem tinha visto. E aí, Ingrid, já que você já estava tocando essa bola, eu deixo você adiantar ela para o meio campo. Fala um pouco disso pra gente, que eu sou até sincero, que eu também sou ruim, assim como a Lê em rede social, só que eu sou o pior. Eu tenho uma foto de omelete no meu Instagram, eu sou ruim. O que é essa cultura que vem surgindo e que espanta? Eu vejo que pessoas entram em depressão nesse negócio. Talvez até seja por isso que afasta até o cristão de ser não precisa, como a Lê muito bem falou, ser um influencer nato, o perfil verificado lá, né? Mas ser um influencer da vida, como minha vida é de Cristo, influenciar aquilo que tem em ferramenta também para Cristo. O que é essa cultura? Fala um pouco disso pra gente. Então, é assim, basicamente, a internet, ela sabe do poder que ela tem sobre as pessoas, né? Nós, seguidores de alguém famoso. E aí, só que assim, essa figura pública, ela fala alguma coisa que a massa não concordou ou ela pisa na bola. Ao invés de ter alguém que vai falar assim, se posiciona, a assessoria de imprensa faz isso normalmente. Se posiciona, pede desculpa, fala que você não vai fazer de novo, os próprios juízes vão lá e cancelam a pessoa. Eles xingam, eles deixam de seguir, eles lotam o direct com... Assim, chegar tipo nível ameaça de morte. Nossa. Então, assim, é uma coisa muito pesada. Só que, assim, trazendo para o âmbito cristão, é algo, assim, que não pode ser cogitado no nosso meio. Nem que seja um cancelamentinho, tipo assim, aquela irmã fez uma coisa errada, a gente não vai mais falar com ela. Tá tudo errado, não pode existir. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito, muito cuidado para não deixar que essa cultura que está acontecendo forte lá fora entre dentro da igreja, porque Jesus jamais cancelaria alguém. Sim, eu assisti o programa na terça, que você e o Henrique participaram, e teve uma pergunta, né? Tem uma pessoa que é má companhia dentro da igreja. O que a gente faz? A gente cancela ela? Resumindo a pergunta, foi tipo isso, né? Exatamente. A gente cancela ou a gente, tipo, deixa ela lá no nosso meio? E é exatamente o que a Ingrid falou. Jesus nunca ensinou ninguém a cancelar ninguém. Ele estava ali junto ao lado dos fariseus, dos peritos da lei. Ele nunca mandou eles, tipo, ficarem quietos, mesmo eles se opondo fervorosamente contra Jesus e contra tudo que ele ensinava. E ele nunca falou, você não pode falar, fica quieto, tô te cancelando, tá bom? Você não pode mais falar, só eu que falo aqui. Então, Jesus nunca fez isso. Então, é realmente isso. A gente não pode deixar que essa cultura do mundo entre na igreja, fale sobre... que a gente cancele pessoas por atitudes, por algo postado na rede social, por algo que foi dito, foi feito, porque realmente não é o nosso ensinamento, não é aquilo que a gente tem base. Eu acho importante falar uma coisinha, principalmente na internet, se posicionar contra isso. Não ficar comentando, realmente está tudo errado, essa pessoa aí, não sei o quê. Porque você acaba fazendo parte desse povo. Então, se posiciona contra isso, é isso. Exato, é ir contra aquele que não junta, espalha. Exato. A gente ir contra isso e sim querer juntar as pessoas. Exatamente.
não se importar com isso e mostrar o evangelho acima de tudo, né? Como que a gente pode, num mau comportamento, neste negócio de cancelar as pessoas, sendo que é um termo totalmente bizarro, como que você pode cancelar uma pessoa? Me corrijam se eu estiver errado, mas basicamente esse termo é você dizer que aquela pessoa já não tem mais voz, nem o direito de se posicionar. Exatamente. Não é? Como que pode eu dizer isso para uma pessoa? Exatamente por se posicionar as pessoas, eu consigo mostrar o evangelho para elas, eu consigo passar a imagem de Cristo, eu consigo passar a imagem da cruz. Não é verdade? Não tem esse negócio de cancelar as pessoas. Nós devemos divulgar esse amor cristão, esse amor que o Senhor nos ensina, esse amor puro, esse amor que, cara, não importa o que aconteça, a gente vai estar junto, a gente vai caminhar, a gente vai seguir em frente. E se tem alguém que errou, senta, exorta essa pessoa em amor, tipo, ora pela vida dela. Não vai postar indireta no Twitter, comentar no Instagram, porque não, indireta no Story, porque senão você está fazendo parte da cultura do cancelamento. Exato. E até comentando também sobre este cancelamento, Ale, como que a gente tem que se portar nessas... Porque, até puxando o tema do nosso Apacentai, que o tema dessa semana é as más companhias. Então, nessas más companhias, más falas, como que a gente se porta, se comunica naquele lugar? Seja ele também, vamos abrir um pouquinho também, rede social, ou seja, até num grupo de amigos. A gente tem ali uma comunicação contrária daquilo que agrada a Cristo. Exatamente a colocação que a Ingrid fez foi muito bem, que é um pensamento que muitas vezes a gente pensa que é rotineiro ou bobo, mas, cara, Jesus faria. Jesus, enquanto esteve aqui, ele falou isso, ele se portou dessa maneira. Como que a gente se porta nisso? Como a gente se comunica em meio a essas más companhias, más situações que as pessoas podem gerar? Sim. Tem uma passagem na Bíblia, eu sou péssima em referência, mas fala que se um irmão teu está agindo errado, vá lá e explique para ele o que ele está fazendo de errado. Se ele não aceitar, vá com outro irmão e fale o que está errado. Se ele não aceitar, leve para a igreja. Então, assim, eu acho que dentro de um círculo, colocar os Gêmeos, que é a nossa rotina aqui. Dentro de um Gêmeos, pode ter pessoas que pensam errado, pode ter pessoas que erram, pode ter pessoas que pecam, é normal, estamos fadados a isso, infelizmente. Então, eu acho que é o exortar em amor. Eu acho que é o realmente puxar a pessoa para perto, com amor, sabe? Falar, esse aqui que você fez não foi legal, essa forma que você falou com essa pessoa não foi legal, a forma que você se comunicou com ela não foi bacana. Então, tipo, trabalhar isso, sabe? Então, levar a pessoa, se ela não aceitar, leva outra, fala junto de novo. Tem, acho que tem uma passagem que fala, leva uma testemunha junto com você. Sim, leva uma testemunha junto com você. Pra, tipo, a pessoa entender o âmbito que a gente tá. A gente vive uma vida de discipulado. A gente sempre está discipulando as pessoas. O discipulado envolve comunicação, envolve, sabe, muito do falar. Não é só de o agir, não é só vendo aquela pessoa que você vai ter referência dela. É no falar também, é no se posar, exortar em amor, discipular, se comunicar com ela para que ela, né, reconheça o erro, a má companhia que ela de repente está sendo, enfim. Sim, e aí a gente tem uma pergunta de nosso internauta, da Paola, grande beijo, que ela fala o seguinte, ela falou para você, Ingrid, ela diz assim, como que a nossa imagem pessoal e a nossa comunicação pode comunicar sobre Jesus, ou seja, como que a nossa imagem pessoal e comunicação pode transparecer a imagem e semelhança de Cristo? Bom, eu acho que a imagem pessoal a gente sempre tem que procurar na Bíblia o que diz, né? Então, se está escrito que não pode escandalizar o seu irmão e levar ele a pecar, você não pode usar roupas muito que façam isso, entendeu? É tipo,
Deus é 3 vezes santo, então você tem que tentar transparecer santidade através da sua roupa, através da sua fala, através dos seus pensamentos. E eu acho que é de dentro para fora. Então, quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, ter um relacionamento com Jesus, isso vai começar a transparecer. A sua imagem, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, vai naturalmente mudar. Tinha uma segunda parte da pergunta. Tinha. Volta pra gente, por favor, a pergunta. Bom, ela falava, a pergunta dizia pra gente que a comunicação, como que a gente se comunica, como que a gente, de imagem pessoal, transparece a Cristo, né? Ela voltou pra gente lá. Essa foi a imagem pessoal. E sobre a comunicação é a mesma coisa. Eu acho que é o que a gente já falou, sobre falar em amor, não chegar apontando o dedo, julgando. Eu acho que, assim, são os frutos do Espírito. Sim. Quando você tem um relacionamento com Deus, é natural que os frutos do Espírito vão começar a fluir de você. Isso vai, fluir e ter consequências na sua comunicação. Tem uma frase que diz, pregue se necessário, use palavras. Então, né, que é bem conhecida pra gente. Então, no meu discipulado, a Tareja falou isso. Tareja foi demais. A Tareja foi como eu conheci essa frase também. Então, se a gente tiver uma boa imagem, se a gente tiver um bom testemunho diariamente nas nossas atitudes, a gente às vezes nem precisa se comunicar. A gente nem precisa chegar e, sabe, de cara falar. É só a gente transparecer o que a gente é por dentro, a nossa essência. A nossa essência é Cristo, a gente transparece isso naturalmente. Sim. É verdade. E, então, aqui a gente entra numa vertente de comunicação não verbal. E aí eu até queria deixar pra gente falar um pouquinho sobre essa comunicação no próximo bloco. A gente falar a comunicação não verbal é tudo aquilo que, lógico, tem a imagem, tem o logo, mas a comunicação não verbal é a nossa maneira de viver. É o nosso gesto, é o nosso jeito, é a nossa linguagem corporal, é o jeito que você anda, é o jeito que você se identifica. Então tem muita coisa, mas dá para a gente falar no próximo bloco também. E falando um pouco de um tema de comunicação, que eu vou falar de uma maneira mais, talvez esdrúxula, não sei, mas é o português mais direto. Nós temos um famoso mimimi hoje. Nós temos hoje de uma pessoa e eu chegar para ela e, por exemplo, falar a Ingrid hoje como Ministério de Tela, eu falar, Ingrid, você fez isso errado. E hoje as pessoas se auto-jogam no chão e já, meu Deus, eu não consigo viver, ele falou que eu fiz errado e que minha vida, e a pessoa entra num processo que Deus aguarde e te livre desse mal. Como que foi essa comunicação, sabe? De onde que surgiu isso? Por que isso está em nossas vidas? É por culpa da geração ou é por culpa de que nós entramos nesse buraco? Antigamente, eu acredito que na minha particularidade, que eu até sempre falo, a minha infância foi a última boa. A gente brincou na rua e a gente brincava ali e eu não tinha que, com 6 anos, pensar no que eu tinha que falar. Não que também eu falava de qualquer jeito, mas né? Sim. Hoje a gente tem essa comunicação diferenciada, vamos dizer assim. Ingrid, como você é deste departamento jornalístico, vamos dizer assim, como que é isso lá e como que tem essa comunicação no âmbito geral? Bom, eu acho que, assim, vai de pessoa para pessoa. Existem pessoas que realmente são mais sensíveis. Você falou de errar na tela, eu até dei nada, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de errar. Mas se eu erro, eu fico chateada comigo mesma, assim. Não que eu vou ficar brava, me jogar no chão, nada do tipo. Mas eu acho que as pessoas... de geração em geração, eu acho que tem uma culpa dos pais. Por quê? Porque, como você disse, a sua foi a última boa. Atualmente, a criação envolve muita tela, televisão, desenho, não sei. Poucas crianças vão pra rua, brincar na rua, se sujar, cair. E eles são super protegidos. A geração da minha irmã pra frente eu já considero assim. Então, eu acho que gera adolescentes e adultos mais sensíveis. Mas vai de cada um, sabe? Eu acho que você tem que conhecer a pessoa que você está lidando. Tipo, no meu ministério, eu tenho que conhecer os meus liderados e saber como me comunicar com cada um deles. Porque
eu não posso ser grossa com alguém que é sensível. Na verdade, eu não deveria ser grossa nunca, mas existem casos que às vezes acontecem. Mas se a pessoa é mais sensível, eu tenho que saber me comunicar com ela. E eu levo isso pro ambiente de trabalho também. Eu acho que, graças a Deus, eu tenho sorte de uma equipe muito amiga, assim. Então, os meus chefes são muito legais, eles se comunicam muito bem. Então, é muito tranquilo pra mim nesse sentido. O que você acha, Lê? Porque se hoje nós fizemos como Jesus fez com Pedro, quando Jesus anuncia a sua morte, e aí Pedro fala, não, Senhor, que isso? O Senhor é Cristo e tal. E Jesus fala, afasta-se de mim, Satanás. Hoje, se a gente fala um negócio desse aqui, pô, é um negócio de... Eita, acabou o mundo. Lascou. Não, meu Deus do céu. Não, o negócio é... Hoje a gente não consegue exportar isso. Você concorda com a Ingrid também que isso é uma posição dos pais, posição da família ou a geração? Como que você entende dessa maneira também? Sim, eu acredito que é da geração. É o que você falou, a nossa infância foi a última boa, assim, de brincar na rua, de ter essa liberdade. Eu acho que de uns tempos para cá, realmente a criação, a geração que veio, assim, tá muito mais em casa, tá muito mais focada em si, ver os desenhos. Minha mãe sempre fala que aquela Peppa Pig é misericórdia, porque o mimo, assim, personificação ali do mimo. Então, a criança de hoje em dia, ela tá exposta a isso, ela tá exposta a ser mimada. Tem uns pais que não gostam de falar não para as crianças. Né? Minha mãe me virava um tapa e é isso aí, vai lidar com a sua vida, e é isso. E hoje tem pais que não falam não para as crianças, tem pais que preferem, não vamos magoar, não vamos, né, deixa a criança lá, viver no jeitinho. Então, eu acho que isso vai criando uma geração de pessoas, e quando elas crescerem, e adolescentes e adultos, que são sensíveis, que não sabem levar da mesma forma uma bronca, um puxão de orelha. Isso dentro da igreja é muito difícil, porque como todo lugar, como todo grupo, toda comunidade, há conflitos. E se você, dentro da igreja, não souber receber uma crítica construtiva, ou um puxão de orelha, ou uma bronca do seu líder, e, meu líder brigou comigo, meu Deus, e agora? Eu vou falar com outro líder acima dele, porque isso não pode ficar assim. Sabe, é difícil. Saiba receber essa bronca, tenha maturidade. Eu acho que essa é a palavra-chave, maturidade. Se a pessoa não tem maturidade, fica difícil, né? Cria essa geração de pessoas realmente mimimi. Verdade. E aí tudo muda, o comportamento muda, a tratativa de pais muda, a criança se desenvolve nessa comunicação que ela é acostumada. Sim. Então, se é uma comunicação, não que a comunicação mais light, mas uma comunicação mais tranquilinha ali, não sei o quê. Então, a criança desenvolve a sua estrutura com base naquilo, não é verdade? E falando também sobre o influenciar através da comunicação. A gente, querendo ou não, como cristãos, nós temos que ter uma comunicação afiada. Pela nossa comunicação na fala, no jeito que a gente olha, no jeito que a gente... a Lê falou, hoje em dia está muito difícil falar não. Você falou não, você é o... Meu Deus do céu, quem é você? Como assim você não concorda de mim? Então, a nossa fala cristã, como se portar nesses momentos? Porque há muita coisa legal, mas como que a gente se porta no momento que não é legal? Eu vou abranger, então, puxar para a gente falar... Em nosso âmbito cristão, quando está todo mundo concordando com alguma coisa, nossos amigos da igreja, de Gêmeos, está todo mundo concordando, mas chegou o momento que eu tenho que falar não, Ale. Chegou o momento que eu tenho que me posicionar. Pessoal, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, isso aqui eu vejo que não agrada a Deus. Seja um posicionamento de liderança, não precisa ser líder, na verdade, um posicionamento cristão. Como que eu consigo fazer isso, Ingrid? Como se portar, já que nós temos tantas regras hoje, uma dificuldade imensa de falar um não? Como que é isso? Como que eu faço, então, nessa questão? Eu acho assim, sempre vou optar pela sinceridade, pela verdade. Então, se você recebeu de Deus, assim, ou pelo seu entendimento, você achou que não é legal, você tem que ser sincero, porque não adianta também você agradá-los e desagradar a Deus ou ficar mal com você mesmo, né?
Então eu seria sincera e explicaria, trazia tipo o embasamento bíblico e os motivos pelos quais a minha resposta é não. Mas sempre na sinceridade. Não necessariamente você não precisa ser grosso, não precisa acabar com a festa, com os sonhos de todo mundo que estava votando sim. Mas você vai explicar como uma pessoa bem posicionada e trazendo a verdade que não. Eu acho que a vida cristã, ela é feita de posicionamentos. É isso, você tem que se posicionar todos os dias contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa. E a nossa base para entender como tudo funciona, a nossa base para saber o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Como a Ingrid bem falou, base bíblica. Se tem um grupo ali que está discutindo algo, que está falando sobre algo, que está indo a favor de algo que não tem na Bíblia, que é contra a Bíblia ou que é errado, mediante a palavra de Deus, eu acredito que, sabe, não tem muita discussão. É claro, tem que falar com jeito, tem que ser amoroso, mas é um posicionamento. E quando você se posiciona, você se posiciona. E se você se posiciona apoiado na palavra de Deus, é isso. Não tem muito espaço para discussão. Exatamente, porque se a gente se comunica naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que a palavra nos dá clareza de seres luz do mundo, sal da terra, o que é instruído, seja seu sim, sim, sim ou não, não. Então, se aquilo, a Ingrid posicionou, poxa, eu acho que essa atitude de nada tem mal, mas se desagrada meu irmão, eu não vou me comunicar dessa maneira, eu não vou fazer assim, é o que a Lê muito bem posicionou, eu não vou falar dessa maneira, porque, poxa, ele não se agrada disso, então a gente também fala de uma maneira agradável. Não é porque todos são cristãos que também tem que aceitar a maneira que eu falo, eu sou assim mesmo e tudo mais. Eu não sou adepto a essa frase, não sei vocês. Então, a gente sempre tem que se atualizar na comunicação, mas a gente tem que ser brando. Nós acabamos de ler Provérbios aqui e falar com amor com as pessoas. Claro, existe um momento onde a gente está atravessado, chutou a quina da estante, não sei o quê. Existe um momento, mas que ele não seja permanente. Sim. Que ele não seja esse o nosso jeito cristão de ser, né? Cristo não foi assim a todo o tempo que ele esteve aqui na Terra. Houve para cada fala um ensinamento. E neste âmbito de comunicação, a gente pega também, neste mesmo assunto, a interpretação. E vocês acham que eu posso interpretar como eu entendo ou devo interpretar pelo que exatamente é falado? Aí eu deixo que vocês decidam quem falar primeiro. Aí é bravo, Aí é hein? difícil. Essa é complicada, Essa né? é complicada. Porque muitas vezes, aí vejam se vocês concordam comigo, nós temos uma interpretação do que eu entendo e não do que foi falado. Por exemplo, poxa, Lê, não faça isso. Vou pegar o âmbito da Ingrid, que é da tela. Ingrid, não coloca o vermelho, põe um azul. Aí a Ingrid interpreta, poxa, ele não quer vermelho porque naquele dia no Gêmeos a gente se trombou e a gente discutiu porque não concordou, aí hoje ele vem... Na verdade, ele só quer o azul porque o azul ele acha bonito. Sim. Tá certo eu interpretar isso ou eu tenho que realmente interpretar a fala pelo que é falado e ponto? Eu acho que nesse momento vale o diálogo. Eu entendi tal coisa, então eu vou chegar e vou falar assim, olha, quando você falou isso, eu me senti assim. Foi isso que eu senti. Aí, se foi o que você quis expressar, você fala, mas foi exatamente isso que eu te disse. Ou não, se você se expressou errado, você falou assim, então desculpa. Quer dizer, isso no cenário é perfeito, né? Porque na prática não é muito bem assim. Mas eu acho que o diálogo vale porque, gente, sem comunicação, sem diálogo, clareza, nenhum relacionamento, seja ele em ministério, seja ele conjugal, seja ele de amizade, não funciona. Porque, assim... Tem uma frase que é assim, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas não é, gente. Porque se magoa a pessoa, você não pode falar dessa maneira. Você não deve se portar dessa forma. Então, eu acho que, assim, nesse caso, que eu entendi uma coisa e você falou outra, eu optaria pelo diálogo. Mas por que, Vini, você não gosta do vermelho? Tipo, me explica, então, né? Pra que eu não erre das próximas vezes. Na dúvida, sempre opte por uma comunicação melhor. Uma comunicação maior. Clareza. Expressar sentimentos. Exato. Porque a pessoa nunca vai adivinhar o que você está sentindo, se você não explicar. E falar nunca é demais. O que custa uma conversa a mais? Não custa nada. Você concorda com isso, Lê? Eu concordo. Eu vou trazer um exemplo clássico, WhatsApp.
quem consegue se comunicar direito por WhatsApp? Não dá. Às vezes manda uma mensagem e tipo, pô, pela mensagem que o Vini me mandou, ele tá muito bravo comigo. Meu Deus do céu. E aí eu vou ver, não, ele tá de boa. E é difícil. O cara tá na praia tomando água de coco, e os irmãos aqui que amam muito o coco. Então é difícil, assim, você se comunicar por WhatsApp. Acho que foi ontem. Eu mandei uma mensagem pra Nathalie e a gente tava conversando e eu mandei um texto pra ela. Amiga, pelo amor de Deus, tenta entender esse texto como se eu estivesse falando cara a cara com você. Porque pelo WhatsApp, quando você tá conversando, é muito difícil. Mas eu concordo com o que a Ingrid falou. Vale o diálogo, vale a conversa. O que é mais uma conversa para você se explicar, se conversar, evitar conflitos? Acho que a gente tem sempre que ter isso na mente. Evita o conflito. Recentemente eu passei por uma situação. Uma pessoa me falou algo X e eu fiquei... Você tem certeza? Peraí. E eu fui lá e eu conversei de novo. Porque é isso, é o diálogo, é a conversa. Você não pode deixar passar e ficar, sei lá, uma mágoa de uma pessoa pelo que ela falou, sendo que ela não quis dizer isso. E aí você deixa tudo bagunçado e não resolve nada. E a gente tem um comentário ali, ó, do William Flávio, um grande irmão aqui, muito especial pra gente, né? Um amigo muito engraçado, que inclusive de comunicação é meio complicado, né, Lê? A gente fica em dúvida, não fica às vezes, Ingrid? Nem tem que falar no WhatsApp com ele. É difícil. Aí aqui pessoalmente ele vai... também. Mas ele manda lá pra gente, ó. Falem sobre como as redes sociais têm polarizado as ideias e posicionamento das pessoas. E como isso tem formado bolhas em várias camadas da sociedade. Importante essa pergunta dele. Sempre sei do culto. O Will é um cara culto, é um cara de leitura, o Will lê bons livros, formado em teologia, que isso, o Will é outra coisa. Bom, eu acho que isso vai muito do que a gente falou da primeira pergunta que o Vinícius fez, que é sobre a evolução da comunicação. Antes, uma pessoa, para ela saber, para ela se posicionar politicamente, ou seja, de qualquer outro assunto, ela procurava saber a opinião dos pais, ela procurava saber a opinião dos tios, porque assim, a rede social não era muito aberta, uns 10 anos atrás, para isso. Então, acontece que ela ouvia várias opiniões. Agora, ela tem o número X de pessoas que ela segue e o número X de pessoas que ela tem no Facebook. Então, e tudo que eles postam aparece para ela. Então, o que acontece? Ela consome só as informações realmente da bolha dela. Então, ela não sabe o outro lado, porque ela só na bolha dela as pessoas só compartilham a favor ou contra de determinada situação. Eu acho que isso é um alerta. É muito pertinente ele perguntar isso, porque eu acho que vale todo mundo, nós jovens, assim. Fica o ponto de atenção, né? Procurar conhecimento, pensar assim, isso aqui é legal, mas e a outra parte? Existe só esse lado da história mesmo? O jornalista tem disso, né? Sempre procurar todos os outros lados da história, porque nunca vai ser contado por uma pessoa só. Eu não quero entrar nesse âmbito, pelo amor de Deus, e com todo o amor, os irmãos que amam isso. Mas nós temos um grande problema nisso aí com política. Sim. Um grande problema onde as pessoas dão muita ênfase com o que um canal ou outro canal fala e não olha para a grande escritura que Cristo nos ensina e nos posiciona mediante isso. E você vê, Ale, que hoje a Ingrid muito bem posicionou sobre jovens, adolescentes que estão nas redes sociais, são o público mais ativo. Você tem também essa percepção que cada vez mais jovens e adolescentes têm as ideias formadas por rede social, que isso tem mesmo, como o Will comenta pra gente, essa bolha, essa camada de sociedade onde parece que um só estado tem vários, várias tribos dentro dele. Sim. E olha, eu acho que não só o jovem ou o adolescente, eu acho que o adulto também. Pegou todo mundo já, Eu acho né? que pegou todo mundo já, porque hoje em dia você vê adulto, tipo, eu vi isso aqui no Facebook, então é verdade. Eu vi isso aqui ali, então é real, vai acontecer. Principalmente sobre política, que é o assunto que mais se tem falado ultimamente. Então, eu acredito muito que isso é verdade. Tipo, tem na minha rede social, no meu Facebook, no meu Instagram, eu que escolho o que eu quero ver. Sim. Eu escolho quem eu vou seguir, eu escolho o que eu vou curtir. Então, eu escolho a informação que eu vou receber. Sim. Então, assim, e vem só o que eu quero ver. Exatamente. Então, eu me limito a pesquisar sobre outros assuntos. Eu me limito a pesquisar sobre
outras coisas, entendeu? É difícil essa parte, assim, porque eu vou pesquisar só o que eu quero ver, eu vou pesquisar só o que eu quero saber, eu não quero saber do outro lado, eu não quero saber do que está passando ali. E é exatamente o que a Lê falou. Existe uma coisa chamada algoritmo. E toda vez que você curte uma coisa, os algoritmos entendem que você gosta disso. Então, ele jamais vai trazer o outro lado para você. Ele vai te encher dessa coisa que você curtiu. Então, assim, o que você vê nas suas redes sociais não é nem um terço do que acontece no mundo. Porque o que você vê é o que acontece na sua bolha, no seu algoritmo. Exato, e até fica a atenção para todos nós. Se sua rede social, ela passa, espalha, te divulga cada vez mais notícias mundanas e não de Cristo, tome atenção, meu irmão, Sim. Tome atenção, porque esse algoritmo só vai trazer aquilo que você está vivendo. Sim. E não é uma pessoa que está te dizendo, é você dizendo para si mesmo. Mas, bom, vamos para o intervalo, então, nós vamos continuar falando sobre isso, nós vamos continuar falando sobre, vamos falar sobre uma comunicação não verbal, nós vamos, como estamos falando de comunicação, vai ter aqui uma declaração de amor maravilhosa da Alê para o seu noivo. A Alê, ela casa em novembro, vai ter uma declaração sensacional aqui, que inclusive seu noivo veio prestigiá-la. O cara abandonou trabalho, escola, faculdade, está aqui. Fique aí conosco, compartilhe nossas redes, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, conduza aqui o programa junto com a gente, participe deste momento. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa maravilhoso de todas as manhãs. Hoje temos aqui a Ingrid e a Alê. Estamos falando sobre o poder da comunicação. Deixe seu comentário, compartilhe as redes sociais, mande sua pergunta, interaja conosco aqui. É muito bom tê-lo presente conosco neste tema tão edificante, tão importante. Às vezes não damos valor a isso, mas é muito importante termos uma comunicação afiada. Comunicação como Cristo se comunicou para nós. Imagine se Jesus complicasse a mensagem da cruz e ela é tão simples. Crê em mim e conhecedes de mim, que assim nós vamos conhecer o Pai. Olha que lindo, olha que comunicação maravilhosa e simples. Não é? Olha aí, não tem dificuldade. Se a nossa vida se comunicar, se a gente ser assim, cara, que dificuldade vai ter? Maravilha. Deus é bom, gente, Deus é bom. Vamos então dar um alô para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, está compartilhando nas redes e comentando. Vamos fazer o seguinte, Ingrid, você fala o primeiro, Alê segundo, eu falo o terceiro, porque eu tenho que falar o terceiro ali, né, que é especial. Você tem que falar Tá o terceiro. bom. Beijo pro seu Vicente, nosso parceiro de mídia. Daniela Montagnoli. Tareja Monari, um grande beijo, mozão. William Fábio. Ivete Rodrigues. Leia Costa Silva. E Célia Regina, lá de Arujá. Regina Maria. Guilherme Gomes de Souza. Beijo, Gui. Kátia Victoriano. Orli Marcos Munari. Silvanira Fortes, do Brasil para Cristo de Ribeira. Thalita Estevanato. Regina Silva. Adriana Santos. Desculpa. Valquíria Linca. Lúcia Cleide, de Jaboatão, Pernambuco. O Brasil para Cristo de Jardim Palmira, Guarulhos. Adriana Pantalena. Regina Claudino. Sara Venâncio, grande beijo. Heloísa Sanches. Lucas Prado. Quer falar esse, Yasmin Ingrid? Gouveia. Vai, Alê. Mariana Santos Galo. Pastor Paixão Victoriano. Jais Helena. Presbítero Rediane, um abraço. Renan Siring, esse aqui vai um abraço especial. E Renan, cara, que Deus te abençoe cada vez mais. Deus é bom na tua vida, é muito bom, meu irmão. Para quem não está entendendo, o Renan estava internado e graças a Deus, Deus operou maravilhas na vida dele. Ele saiu do hospital, está Glória em a casa Deus. com Glória a sua Deus. família e é muito feliz tê-lo aqui conosco. Daqui a pouco você vem, tá liberto dessa pandemia e tá aqui com a gente. Cara, te amo, um grande abraço. Amém. Rai Souza. Minha mãezinha. Sérgio Francisco. Amanda Faria. Maria do Carmo, de OBBC Tatuquará, Paraná. É a Maria do Carmo. Ah, Também tem o tá. Brasil para Entendi. Cristo de Tatuquará, Paraná. Maria dos Anjos.
E é isso aí. Beijo, gente. Isso aí. Vamos aproveitar que a gente está nesse clima, então, um clima de comunicação. Nós demos um grande abraço para os nossos amigos assistindo. Eu acho que é um momento propício, né? Nós temos aquela trilha sonora diferenciada, Ingrid. Ai, meu Ingrid, Deus. vou livrá-la deste momento, porque a Ingrid é uma mulher de Deus, está centrada em Deus, hoje Amém. focada em Cristo, uma vida dedicada no seu caminho. Mas temos aqui uma pessoa à minha esquerda. Solta o som, diretor. Para este momento love, para este momento maravilhoso. Por favor, mude as câmeras. Vamos lá. Ale, você que casa em novembro, mande uma mensagem para seu querido amor. Olhe para a câmera, por Pra favor. câmera ou pra ele? Ele Para tá aquela ali, pra por aquela favor. ali. Esse é o seu momento. Vai ali pra ficar mais fácil. Henrique, por favor, vem aqui. Vem aqui, Henrique. Eu quero ter esse momento. Por Deus favor, do céu. vamos ter um momento aqui ao vivo. O casamento deles é em novembro, todos O estão Vini disse convidados. que não ia me libertos. envergonhar no programa, ia Por ser favor, de boa. Henrique, se aproxime aqui. Vai ali, do lado da sua querida amada. Você quer... Vem aqui, ó, desse lado aqui, por favor. Ale, por gentileza, tem esse momento especial para conosco. Mas eu te amo. É isso. O quê? A gente tem um bloco inteiro de comunicação. Você repreendeu o mimimi, uma comunicação fula. Olha que furada. É assim. Passou 2 anos já, o pessoal. Passou Acabou, assim. né? E você vai casar ainda? Tô pensando, né? Mentira, eu amo muito ele sabe. Que ele é meu parceiro da vida e de tudo. E é isso. Eu vou chorar, É que eu fico envergonhada, mas aí eu não consigo me comunicar. Existem barreiras também de na comunicação. ruídos de comunicação. Entendi. Entendeu? Obrigado, Henrique. Ó. Ale, você não me convence não, viu? Ei, pastor, paixão, Catinha. Alô, pastor. Tá, Eu vou assistir o Aliança de tá em Amor. crise aqui, não tá sexta-feira. legal. Casou ainda. Bom, vamos para um comentário então da Ana Rafael. Ana, beijão especial, companheira da gente, né, Ingrid? Muito bênção nas nossas vidas. Ela diz o seguinte: como comunicadoras formadas na área de comunicação, quais conselhos vocês dariam para as pessoas que têm redes sociais? E aí tem a parte B da pergunta: como avaliar o excesso e como pedir ajuda quando afeta a saúde? Então vamos para a primeira ali primeiro, ó. Vamos focar nela. Quais conselhos vocês dão para as pessoas que têm rede social? Eu acredito que a moderação é muito importante, né? Principalmente pra gente que é cristão e que tem que viver e explorar outras áreas da nossa vida cristã, né? As redes sociais, elas são um pouco chamativas demais, convidativas demais, a gente acaba se prendendo muito nelas. Um conselho que eu dou é a moderação e o cuidado com o que você vê. Hoje em dia, as redes sociais, além de lazer, de distração, ela virou assim uma coisa muito sensual. Tem coisas muito sensuais nas redes sociais. É muito perigoso para o jovem, para o adolescente, até para os casais casados. É muito perigoso. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente segue, onde estão os nossos olhos, aquela coisa. Será que Jesus seguiria essa pessoa? Será que Jesus olharia esse vídeo do TikTok que eu estou vendo? Eu acho que é isso, moderação e o cuidado com o que você está vendo. E aí, o meu Ingrid? conselho não acredite em tudo que você vê. Porque, assim, a vida das blogueiras são perfeitas. O produto que elas vendem, que elas publicam, eles são perfeitos. Ninguém posta tristeza, ninguém é feio porque tem um monte de processos estéticos. Então, assim, não acredite em tudo que você vê. Tá tudo bem você estar triste um dia ou não se sentir bonito um dia, porque ali no Instagram todo mundo vai ali quando tá lindo, maravilhoso. E aí você olha e fala, nossa, que vida perfeita. Então, o meu conselho é não acredite nisso, porque todo mundo tem dia mal.
nem todo mundo é perfeito. Tipo, viva a sua verdade e compartilhe a sua verdade, porque eu acho que num lugar que tem tanta mentira, tanto País das Maravilhas, lá é bom você ser vulnerável, é bom você ser de verdade. Sim. E esse é o meu conselho. Ingrid, e quando isso se torna, já na parte B da pergunta, como que a gente identifica que virou um excesso em nossa vida e que a gente precisa de uma ajuda? Bom, esse é o cuidado que eu mesmo tenho que ter. Porque assim, se você se permitir, você fica horas rolando feed, story, e sem um objetivo final. Você tá ali só vendo que... E eu acho que assim, se isso você tá fazendo no seu momento de lazer, no seu momento livre, tudo bem. Você escolhe usá-lo como você quer. Mas a partir do momento que você deixa de fazer coisas importantes, tipo tarefas de casa, ou trabalhos da faculdade, ou até o mesmo seu trabalho mesmo, aí você tem que parar pra pensar... Acho que não está sendo tão saudável estar aqui, porque está passando dos limites, eu estou deixando de fazer as coisas que eu preciso fazer para estar aqui. E também eu acho que dá para desinstalar, pedir ajuda no sentido emocional, será? Tipo de terapia. Porque assim, dá para você mesmo se ajudar. Tira um tempo, fica off, coloca metas diárias, assim. Hoje eu vou ficar 1 hora, hoje eu vou ficar 2 horas. Hoje o meu tempo é sábado, então eu vou ficar 3 horas no Instagram. Tem uma configuração que te avisa quando você ultrapassa esse tempo, você coloca esse tempo e aí dá pra você se policiar. Eu acho que tudo, como a Ale disse, com moderação. Se está te fazendo mal emocionalmente, se você está ficando triste, se você está ficando depressivo quando você vê isso, aí você procura a ajuda de um psicólogo e não vê o que te machuca. Eu acho que eu vi, nesse vídeo que eu vi essa semana, eu já comentei ele antes, a Ingrid sabe qual vídeo que é que eu tô falando. A pessoa que tá falando no vídeo, ela diz que é contra o jejum de rede social. Ela é contra o jejum. Eu levei um tapa com esse contra. Eu faço. Eu já fiz vários jejuns de rede social, e é verdade, mas a questão aqui é que não adianta você ficar esse tempo fora, esse tempo sem olhar, sem instalar, se quando volta, você volta da mesma forma que antes. Sim, não adianta. Então, é realmente a moderação, é você saber utilizar. A pessoa que mais pode te ajudar nesse momento é você mesma. Como a Ingrid falou, tem os aplicativos, eles têm um alerta de uso. Você coloca lá, eu vou ficar hoje 10 minutos só no Instagram. Ele te avisa. Só que aí ele não vai te bloquear o Instagram. Ele não vai bloquear o seu acesso. É você que tem que sair. É você que tem que ir lá, aceitar e sair e ficar sem usar. Porque você já atingiu o limite do dia. E é isso, quando o uso da rede social, ele realmente deixa de ficar saudável, quando ao invés de trabalhar, ao invés de estudar, ao invés de fazer seu devocional, você está no Instagram, você está no TikTok, você está no Facebook. Então é aí que deixa. Então, sabe, quando o uso excessivo começa a te afetar, e se te afeta emocionalmente, realmente, deixa de usar, procura uma ajuda de uma pessoa, de um profissional, enfim. Eu acho que mas a pessoa que mais pode te ajudar é você mesmo. Domínio próprio entra muito Domínio próprio, nisso. Exatamente. É verdade. E até o que a gente estava falando um pouco antes do trabalho, um pouco antes do bloco, perdão, se nós focamos muito na rede social, ela vai alimentar o nosso lado carnal. Ela vai alimentar aquilo que a gente busca como entretenimento. E como resposta de que você não está bem, veja o que a sua própria rede social está dizendo sobre você. O que você usa no celular, ele mesmo vai te mostrar que você não está num caminho correto. Porque, veja, compare do seguinte: eu tenho mais sabedoria no uso do Instagram ou no manuseio dos evangelhos? Talvez eu esteja apelando, não vou falar no manuseio do evangelho. Procura Amós para a gente na Bíblia. Entre qual livro ele está? Sofonias, para algumas pessoas, não é um livro da Bíblia. Então, veja, tenha essa clareza em sua mente. Tenha essa clareza do que, se eu passo, o problema às vezes não é o consumo, da rede social, mas aquilo que ela faz na nossa vida. Sim. Naquilo que ela tem na nossa vida, o poder que aquilo tem na nossa vida. E aí isso acaba afetando o nosso viver, afetando a nossa maneira de agir, nossa sabedoria, o nosso crescimento espiritual. Tudo isso fica afetado, nós não conseguimos progredir na vida.
Ale, e sobre, ainda na rede social, você tem algum exemplo de influenciar alguém? Você conhece alguém que você influenciou ou um irmão que foi influenciado através da rede social? Através do... Não precisa, como até muito bem a sua colocação, não precisa ser um influencer nato. Um cara que fica ali para realmente trazer uma influência. Mas você conhece uma história que alguém com um post, Deus te ama, e o cara começou a se abrir o coração por Evangelho de Cristo? Eu lembro que um tempo atrás a gente fez uma ação na Jubrac, que era o Posso Orar por Você. E nessa ação que a gente fez, várias pessoas postavam, né, um story de Posso Orar por Você, e enfim. Eu sempre postava e sempre foi muito difícil, tipo, de ter alguma reação. E até que a gente começou a conversar entre si e usar as próprias ferramentas do Instagram para isso. Então, eu colocava lá a pergunta, a enquete, e você via essas pessoas que respondiam às enquetes, às perguntas, e você ia lá e conversava com elas. Assim, eu não cheguei a ver, ou não me recordo de ninguém que veio até a igreja, que realmente está aqui até hoje, mas muitas pessoas foram tocadas por essa ação, por essa influência que vários jovens fizeram e tudo mais. Inclusive, vamos fazer de novo. Porque, assim, pessoas que eu não falava há anos, lá do ensino fundamental, responderam a minha enquete de, tipo, por favor, ora pela minha família, por favor, ora, porque... assim, ninguém acredita em Deus, até onde o calo aperta e fala, ai, o crente, ele pode orar por mim, ele pode me dar uma oração. Então, tipo, eu acho que essa ação foi muito boa. E eu tenho um exemplo da Renata, que está no nosso Gêmeos, né? Ela Sim. passou pela igreja algumas vezes e achou a igreja no Instagram. E pelo Instagram ela conversou com uma pessoa da igreja e começou a frequentar e está aqui na igreja há 6 meses. Então, olha como é realmente uma ferramenta poderosa que a gente pode usar. Que bênção. Você tem, Ingrid, alguma experiência contigo, assim? Então, como eu disse no começo, às vezes eu postava uma caixinha de perguntas e tudo mais. E já aconteceu, sim, de algumas meninas... Primeiro, algumas já falaram... Uma menina, gente, muito fofa, ela chama Vitória. Ela veio na vigília que teve da UFEBRAC. E eu conversei com ela assim, oi, tudo mais. E ela respondeu minha caixinha, falando que naquela noite eu marquei a vida dela, tudo mais. Que eu conversei com ela depois da vigília e tudo mais. E ela falou que eu era, tipo, um tipo de influência pra ela, que ela se inspirava no meu Instagram. E também teve meninas que pediram oração, dicas de como começar a ler a Bíblia. Tipo assim, é muito legal isso. E é uma responsabilidade enorme, mas eu fico feliz, assim, de estar disponível, assim, para as pessoas quando elas precisam. Eu preciso compartilhar nesse momento também, a gente tem a Renata no Gêmeos. Para você que não tem um Gêmeos, entre em contato com a nossa rede social ou através do telefone do membership. Gêmeos são grupos de pessoas, hoje não mais porque estamos num período de pandemia, mas Gêmeos são grupos de pessoas que se reúnem em casas para falar da palavra de Deus, compartilhar o pão de cada dia. Hoje estamos tendo online devido ao estado que estamos de pandemia, mas é um tempo muito abençoado. E no nosso Gêmeos, a Lê e eu fazemos parte do mesmo Gêmeos. Nós temos a Renata, que foi influenciada por uma rede social, ela viu no Instagram. E temos também o João, o JP. Sim, verdade, tem o JP. Ele é um menino de Goiás. Ele foi influenciado através da rede social, da igreja, por uma atitude da Jubrac, onde fazer a leitura bíblica para este ano inteiro. E eu não sei exatamente em qual rede ele viu essa ação, Ingrid. E aí ele viu e há 3 anos Deus vem tocando no coração dele uma mudança de Goiás. E brevemente falando, o menino atendeu o chamado, largou tudo de Goiás, veio para São Paulo na cara e na coragem. No primeiro dia já conseguiu um emprego, uma casa para morar e está aqui em São Paulo. Sim. E é engraçado que e é um mundo novo para o menino. E através olha a ferramenta poderosa que a gente tem na mão e às vezes não usa de maneira eficiente. E pegando o gancho também, a gente tem uma pergunta da Sara Venâncio, uma grande amiga nossa, que fala o seguinte: que tipo de influência a rede social pode ter sobre o jovem cristão?
Eu dei esse primeiro exemplo do João. Pode tirar um jovem, ouvir o chamado dele lá em Goiás, trazer para outro estado que o cara, ele falou para mim que entrou no metrô e falou, cara, já entendi, é só eu seguir o fluxo, eu nem preciso pensar. Então, muda o nosso ramo de vida completamente. Ingrid, que tipo de influência? A gente até tinha citado no início que essa influência por o jovem, por o adolescente, da estrutura dele, ainda mais nesse tempo que ele está se estruturando. Então, eu acho, assim, essa influência é ótima. Existem influências maravilhosas, mas eu quero comentar duas que eu não acho legal. Que é a primeira, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Então, é o que ela falou. Se você está consumindo um conteúdo que não é legal, que não agrada a Deus, que não te edifica, muito pelo contrário, te afasta de Deus, isso vai ter reflexo no seu devocional. Você vai querer mais ver esse conteúdo do que ler a Bíblia. Você vai querer mais interagir nessa rede social do que ter um tempo de oração. Então, eu acho que essa influência, ela é negativa e ela acontece muito. Se a gente não... Qualquer pessoa aqui, até eu, se eu não me policiar. E a segunda é sobre padrão de beleza. Quando você consome muito esse conteúdo, até vamos falar de homens para mulheres, assim. Você consome muito essa mulher perfeita do Instagram, essa influenciadora que ela tem o rosto harmonizado, o corpo malhado e tudo mais. Você vai consumir tanto que você vai achar que esse é o padrão de beleza real. Aí você vai chegar na igreja, por exemplo, você não vai ver esse tipo de pessoa. Então, o que vai acontecer? Você vai falar, não tem mulher bonita? Mas é porque, assim, a beleza são os olhos de quem vê, claro. Sim. Porém, você tá consumindo um padrão que não é real. E é a mesma coisa para as meninas. Você fica no TikTok, aí você vê aqueles meninos, Justin Bieber, 2015, com aquele cabelinho assim, sem uma espinha, Meu tipo... Deus. Isso é da geração, tipo, adolescente de hoje em dia. Eles consomem muito TikTok. Eles consomem muito Reels, que é o TikTok do Instagram. E eles veem pessoas lindas e maravilhosas lá. Só que aí, quando você chega na vida real, é filtro, é procedimento estético, é plástica. Então, assim, cuidado, porque pode ser que você, de tanto consumir esse padrão de beleza, você acabe deturpando o que é o padrão de beleza real da sua mente. E também nesse assunto, não só para escolher alguém ou para ver alguém para sua vida, mas também para si próprio. A gente fica olhando, segue aquelas blogueiras maravilhosas e vê e acha que aquilo é o que a gente tem que ser. Acha que aquilo é o que a gente tem que fazer. Nossa, eu tenho que comprar aquele produtinho que cresce cabelo, aquele produtinho. Às vezes nem é real. E às vezes nem é verdade, é só publicidade, é só, entendeu? Aquela blogueira lá que tem o corpo maravilhoso, ela fez 50 mil plásticos e você nem sabe. E a gente fica consumindo aquilo e achando que aquilo é real. Achando que aquilo, tipo, é o que eu tenho que ser, é o que eu tenho que fazer. E não é assim, sabe? Você tem que procurar a maneira que você tem que fazer, a maneira que você tem que ser de acordo com a Bíblia. Claro que você tem que manter sua saúde, tem que manter, sabe? Tem dicas que são válidas, mas se você fica bitolado só naquilo, buscando só aquilo, vendo só aquilo, qualquer tipo de conteúdo faz mal, assim, em tanto excesso. Você Tudo acaba ficando que meio bitolado. Faz mal. Isso é verdade. E eu acredito que a resposta para Sara é que é um tipo de influência destrutiva. Sim. Neste âmbito que vocês falaram, a gente pega uma influência destrutiva, porque a cara não remete àquilo que realmente está por dentro daquela pessoa. Sim. Então a gente fica num falso engano. Sim. A gente encontra ali uma imagem bonita, quando na verdade a vida daquela pessoa está destruída. Existem autoestimas sendo destruídas de meninas comuns no Instagram por conta desse padrão irreal. Exatamente. A gente acaba se alimentando por uma imagem falsa. Uma vez eu ouvi uma história de um cara contando para mim de um astro roqueiro, que o cara subia no palco, cantava e tal, não sei o que, tinha todo o brilho, e ali o cara nossa, eu sou o top. Aí o cara descia do palco lá e ele tinha um estado grave de depressão. Por quê? Porque o que preenchia aquele cara era estar lá em cima. Sim. E aí vem a obra do maligno, que é tentar derrubar. Ele tenta, mas nunca consegue. Tenta derrubar a imagem de Cristo, de nosso Redentor, que está acima de todas as coisas, e mostrar que o ser humano se preenche com o ser humano. Mas essa obra maligna não vence o nome de Cristo, que está acima de todo nome. Se preencha da palavra, se preencha do amor de Cristo, que nisso você não vai se decepcionar. Nós temos também o comentário da internet que fala o seguinte:
qual estratégia nós devemos usar para alcançar pessoas através da internet? Existe uma receita, Ingrid, você acha? Existe uma estratégia, várias estratégias? Assim, a gente sabe que tem um chafariz, que se eu, assim, num exemplo bobo assim meu, mas se eu pintar uma tela de verde vai chamar mais atenção que uma tela de preto. Sim. Então, eu tenho uma estratégia para o cristão seguir, chamar atenção e trazer esses jovens para mais perto? Bom, tecnicamente, assim, a primeira coisa é ser real. Porque, como eu disse, existe muita publicidade que ela é gravada dias antes, aí ela é publicada, é tudo falso que eu li, tem um briefing que a blogueira segue. Então, assim, seja real, compartilhe o seu dia a dia, seja vulnerável. E eu acho que, assim, tecnicamente falando agora, não poste muito, não encha o seu Instagram de... Porque, assim, a partir do momento que você começa a postar muito, o algoritmo entende que você está lotando o feed das outras pessoas e ele começa a bloquear. Ele já não manda todos os seus posts para todos os seus seguidores. Mas se você posta, tipo assim, 3, 4 posts em um dia, ele vai bloquear mais ainda. Então, assim, constância é importante. Tenha 2 ou 1 dia na semana certo para você postar. Interaja com o seu público, crie laços com eles, tipo caixinha de pergunta, enquete. Faça perguntas no story, nas legendas das fotos, porque assim você vai conhecendo o seu público e interagindo com ele, criando laços. Quanto mais você perguntar, mais eles vão responder. E aí você vai tendo um retorno, engajamento, tudo mais. Olha, antes de você se posicionar, deixa eu deixar mais ardida pra você. Eu vi que você tá ligeira, tô pronta, tá muito fraca. Você acha que todo post e colocação de um cristão na rede social deve demonstrar a imagem de Cristo? Deve ser pro âmbito cristão? Deixa eu mais Eu acho ardida que... mesmo. Eu acho que mais ou menos. Acho que mais ou menos. Por quê? Na rede social você tem o público da igreja e o público não da igreja. Você tem lá os seus amigos, as pessoas que você estudou, as pessoas que você fez faculdade, as pessoas que você trabalha. Elas te seguem, elas estão lá vendo. Eu acho que você postar você tem que medir. Você postar um conteúdo mais evangelístico, mas também postar um conteúdo mais edificante para aquelas pessoas que são da igreja também. Eu acho que dá para fazer os dois, né? Dá para mostrar como estar na igreja é legal, né? Exatamente. Porque eles têm essa percepção de que, crente é chato, crente não sai, crente não faz isso, crente vai... Gente, grava a gente aqui, um pós-gêmeos, dentro dos gêmeos louvores, todo mundo vai falar, nossa, que lugar era aquele que você tava? Se você grava a gente, sei lá, conversando depois do culto, fazendo um churrasco da casa de alguém. Até 3 horas da manhã, depois do culto. Que a gente sempre faz, tipo, é diferente. Mas é isso, eu acho que você tem que postar um conteúdo que chame a atenção de não crentes, mas também sem deixar de fato de edificar a vida das pessoas que você convive no dia a dia. Eu sou muito edificada pelas pessoas que eu sigo aqui da igreja, pela Ingrid, pela Paola, pela Tareja, assim. Tô citando nomes porque são as que mais postam, frequente, que mais aparecem para mim. Mas tem muita gente que posta e que realmente edifica a vida das pessoas. Mas você também, é aquilo que a gente falou, não precisa ser um influencer gigantesco para influenciar a vida de alguém. Você tem que começar aos poucos. E acho que o foco é trazer pessoas para Cristo. Então, quanto mais você for, mais você evangelizar pessoas, enfim. Eu acho que esse é o conteúdo certo. Exatamente. E é aquele negócio, se a gente tem Cristo na nossa vida, nós fazemos post, não tem, assim, como entendam por gentileza, mas não tem aquele grande problema de eu comentar, ou colocar uma foto. Poxa, a Lê acordou bonita, postei uma foto. A Ingrid fez uma maquiagem legal, postei uma foto. Mas o problema não é esse, o problema é perder o foco. Sim. Perder o foco que é Cristo. Né? Sim, quando você usa para enaltecer o seu ego e autoestima, assim, né? Exato. Aí os likes são mais importantes, a quantidade de comentários são mais importantes. E acaba acontecendo, isso é normal, porque você fica ali, né? Então sempre se policiar e ver para onde você tá olhando, qual é o seu foco naquele lugar. Exato, porque a gente tem que ter essa ênfase. A ênfase que é Cristo em nossa vida.
que não estaríamos de tamanha alegria se não fosse Cristo na nossa vida. Não teríamos uma família maravilhosa como temos, somos abençoados com boas famílias, temos uma comunidade abençoada graças a Cristo. Graças porque um dia Ele nos tirou de um lugar que não era legal, um lugar ruim, para nos fazer cada vez mais, né? Então, tipo, tudo que temos aqui, tudo que nós conseguimos a internet para comentar as coisas, tudo graças ao que o Pai nos dá, Sim. né? Então, que esse foco nós não venhamos perder. O foco de louvar a Deus através das nossas redes sociais, mostrando ali o poder do Evangelho, mostrando aquilo que a gente consegue fazer com essa ferramenta. E Ale, ainda nessa ferramenta de internet, você consome muito... Não somente eu ia posicionar vídeo edificante de ministrações e tudo mais, mas você, no âmbito geral, você consome muito ministrações, você consome muito posts edificantes, aqueles que são mais curtos, né, como a Ingrid falou, o TikTok, ou qual que é o do Instagram? Esse aí, Você consome bastante? Você usa isso também para te edificar e amadurecer em Cristo? Sim, eu sou muito consumidora de redes sociais. Eu sou uma das pessoas que tem que tomar muito cuidado, porque senão eu fico lá também o dia inteiro. Mas é realmente isso, eu aprendi a usar as redes sociais para me beneficiar no meu lado cristão, na minha vida cristã. Então eu procuro seguir conteúdos que me edificam. Hoje, antigamente a gente ia no YouTube e ficava lá ouvindo uma pregação de 50 minutos. Hoje em dia o jovem é muito difícil fazer isso, assim, tem que realmente querer. Mas mesmo na correria a gente está trabalhando, a gente está estudando. Então, aquele vídeo do TikTok que tem 1 minuto já te edifica, entendeu? Então eu procuro muito seguir páginas cristãs, seguir no Instagram, no TikTok, no Facebook, para ser edificada enquanto eu uso a rede social, né? É uma arma que a gente pode usar para isso também. Usar para o bem, né? Exatamente. Você também consome, Ingrid? Eu consumo bem mais, assim, story. Eu sigo algumas pastoras, algumas mulheres bem firmes e posicionadas na internet. E aí eu sempre tô dando uma olhada nos stories. Elas fazem bastante caixinha de perguntas, então as meninas perguntam, elas respondem. E aí eu fico nessa, assim. Mas eu também, se não me policiar, assim, eu fico. E esqueço do mundo. E isso que vocês falaram é muito importante, porque nós temos esse benefício da internet de nos edificar. A comunicação da internet, de vermos uma pregação, nós podemos ver a pregação aqui da nossa igreja de uma maneira fácil, com 2 cliques a gente já está lá na rede da igreja, já está no YouTube da igreja, a gente consegue se edificar. Só que o mais importante é nunca se esquecer do secreto. Sim, com certeza. Muito importante. Esse é o mais importante, porque nós temos que ter esse tempo com Deus, sabe? Ter essa mudança. O mais importante é a gente consumir, conversar com o nosso Pai que está no céu. Uma vez eu ouvi, me perdoem se eu errar, mas a frase era mais ou menos assim, que tipo, não é a oração que vai te melhorar. Não é o ato de dobrar seu joelho e orar que vai te melhorar. É o que a oração faz na tua vida que te melhora. Não é porque simplesmente orar, eu posso orar qualquer coisa, mas é o conversar com o Pai. É o resultado daquele tempo em secreto, no meu tempo de meditação da Bíblia, né? A gente vê muitas coisas muito edificantes, coisas, bênçãos que tem pra gente na internet, pessoas muito abençoadas, mas se não tivermos nosso tempo de devocional, que nós temos hoje pela vida do nosso pastor Joel, nós temos a Agenda Apacentar, onde ele ministra ali um devocional para cada dia do ano. Então se não tivermos esse tempo, esse amadurecimento com Cristo, de nada vale também um amadurecimento só de rede social. Sim, com Fica certeza. superficial. Fica superficial. Uma vez, se eu não me engano, o pastor Ricardo citou pra gente que citou numa ministração, e me perdoe, pastor, se coloquei seu nome, estou errado. Mas o crente não pode viver só de púlpito. Sim. Exatamente. Então, vamos colocar numa frase para o nosso âmbito agora. O crente não pode viver só de rede social, só de alimento genérico. Até porque se você posta falar uma coisa que você não vive,
quem tá do seu lado vai saber que você tá Não pregando dá. uma coisa que você não vive, né? E vai cair, concorda? Uma hora, é o que está escrito também, não há nada no obscuro que não venha a ser revelado. Então, não dá a ler para você hoje, vamos lá, você tem uma vida que, minha vida não tá legal, minha vida tá destruída, e aí você fica postando lá, tudo flores. Uma hora a máscara cai. Uma hora toda essa imagem que você está querendo transmitir cai. Então, por isso é muito, muito válido. Quando Cristo ali, ele nos ensina naquele versículo, onde o foco dele é falar, deposite em mim todo o fardo. Peguem do meu fardo que é leve, é tranquilo, é agradável, parafraseando, tá? E depois ele segue o versículo falando que, e aprendam de mim. Essa parte é muito importante, porque ali o contexto fala do fardo, da dificuldade, mas às vezes a gente não consegue pegar o versículo por inteiro nessa parte onde ele fala, aprendam de mim. Então conseguimos ter esse fardo leve, conseguimos aprender de Cristo e viver para Cristo, literalmente como ele mesmo diz nos seus evangelhos, aprendam de mim, sigam a mim. E aí a gente consegue viver com Cristo, caminhar nos seus caminhos. E a gente tem também bons pregadores. Com certeza. A gente tem nas redes sociais, a gente falou que é muito importante validar que tem pessoas importantes lá, mas também nós temos que ter nosso secreto. Mas dessas pessoas que nós consumimos, quem são ali que você, poxa, esses caras assim para mim, eu assisto, me edificam, esses caras são bons, são pessoas de fé, é os que você mais consome, não sei. O que eu mais consumo, assim, é o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. O André Fernandes, que ele é da igreja... Esqueci o nome, mas é lá de Orlando. Esqueci o nome. Lagoinha, obrigada, Ângela. Lagoinha de Orlando, né? E ele é um pastor de jovens, assim, abençoado. Eu consumo de Jesus Cop, André Fernandes, a Alexandra Brantes também. Eu gosto demais dela. Eu acho que esses são os 3 que eu mais consumo. Eu sigo mais, eu sigo esses influencers, né? A Fabiola Mello, tem os novos, assim, o Isaías Saad, que também é um cantor, mas está nesse lado influencer também. Sim. Eu sigo vários, mas o que eu mais assisto são esses 3. Você, Ingrid? Eu gosto do Pastor Lipão, da Onda Dura. Gosto muito, e do Theo Hayashi, da Zion Church. Aí as mulheres, eu sigo a Júnia Hayashi, a Jaqueline Hayashi e a Alexandra Brantes também. É bom. São pessoas bem edificantes. Uma das meninas que você falou, que eu me recordo o nome, mas a Tareja segue elas também, gosta delas. São pessoas que edificam nossas vidas, né? Sim. É importante falar também, ressaltar que existem pessoas que trabalham com isso, com mais um foco nisso, que também edificam nossas vidas. Vamos então dar um alô para o pessoal que está assistindo com a gente. Vamos dar um grande abraço neles. Ingrid, começa lendo pra gente ali, por favor. Beijo pra Patrícia Módulo. Martin Zils, Martin, grande beijo pra você, meu primeiro líder aí, um beijão. Maria Norma Moisés. Edmundo Souza. Tatiane Tosta. O pastor Flávio do BPC Palmares. Pedro Sucou, nosso líder. Beijo. Diaconisa Rosa Luciana. Nicole Souza. Luísa Dias. Aline Abade. Fernando Correia, de Jundiaí, São Paulo. Grande abraço. Gisele Lomes. Paula Vieira. Márcio Peronde, de Florianópolis. Beijo, gente. E é isso aí. As pessoas que estão assistindo, a gente atingiu outros estados. Olha só como tá Obrigada aí vendo? pela moral. Pedro tá assistindo a gente, a Lê te cobrou aqui, Pedro. Falou que não tá tendo muitas divulgações da Gilbrac, não tá tendo ações de oração, Pedrão. Fica aí esse toque, ó, a Lê que cobrou, não tenho nada a ver com isso. Um grande abraço pro Pedro, é o líder aqui da nossa Gilbrac, do Mandaqui. Bom, esse tempo é muito especial da gente falar de comunicação e eu quero trazer à tona um tipo de comunicação que a gente falou brevemente, falamos por cima, que é uma comunicação não verbal. Então é aquela comunicação que, para ficar claro para todos nós, que é uma comunicação dos meus gestos e uma comunicação corporal, ou seja, a minha maneira de agir, o que eu faço. Porque a gente fala de comunicação e é muito fácil. Eu falar, Ingrid, eu te amo. Foi fácil pra caramba.
Mas tá beleza, da hora. Você vira para mim e fala, Vini, top, mas cadê essa demonstração? Sim. Então, se eu não vivo nessa demonstração, minha comunicação de nada vale. Então, essa comunicação não verbal, que é a minha linguagem corporal e meu gesto de ser, como vocês acham que está isso hoje em dia? Está defasada? Ela é importante? Não é? Eu já digo que é importante nesse exemplo que eu falei aqui, eu já deixei a deixa. Mas o que vocês acham? E até, Ale, eu quero começar contigo, que é da área de marketing e que envolve isso também. Como que você acha que está isso aí? Como que é isso no âmbito cristão? Sim. É muito importante, você realmente deixou a deixa, mas na verdade é muito importante porque é o que eu falei, no âmbito cristão principalmente a gente testemunha com a nossa vida, não necessariamente com as nossas palavras, então são com as nossas atitudes, são com os nossos gestos, são com o que a gente faz no dia a dia. Não adianta a gente, é o que o Vini falou, não adianta eu falar, Ingrid, eu amo você, e com as minhas atitudes, eu não mandei nenhuma mensagem para a Ingrid essa semana para saber como ela tá. Eu não mandei, passei por ela e não cumprimentei na igreja, sabe? Então é muito fácil o falar, o se comunicar é muito simples, mas a linguagem não verbal, né, são as nossas atitudes, é o que a gente demonstra. Então é realmente o que a gente é. Como eu trabalho na dança, né, eu sou da dança daqui da igreja e eu sempre falo para as meninas tomarem cuidado com o jeito que elas sobem no púlpito, o jeito que elas fazem um tipo de gesto, um certo tipo de gesto, o jeito que elas se expressam, porque realmente às vezes a gente passa uma imagem errada com o nosso corpo, às vezes a gente... Ingrid, aquela hora eu apimentei para ler, agora eu vou apimentar para você. Lá vem. Você acha, isso que a Lê falou é bem importante, o gesto, a linguagem é super importante. Você acha que tem amor daquele que diz que te ama, mas quando nos corredores não te cumprimenta, mal te cumprimenta? Não sabe, eu dei um exemplo dos corredores, tá? Sim, mas sabe, que deu o exemplo atitude, disso, né? mas amplia o negócio. Mas... Não, eu acho que não, porque amor é uma atitude, são atitudes diárias, na verdade, né? Você escolhe amar alguém, então você escolhe fazer com que ela se sinta bem, você escolhe ser gentil, você escolhe fazer tipo assim, né? Falar da linguagem de amor dela. Então, se a linguagem de amor dessa pessoa é o toque, é o oi, se você não falar a linguagem de amor dela, você não vai estar demonstrando amor por ela não vai estar se sentindo amada. Então, eu acho que não, que o amor ele é demonstrado em atitudes. Que esquisito, né? Sim. Assim, não vamos julgar também, não vamos ser radical. Pô, não me cumprimentou, meu Deus. Eu, às vezes, estou aqui na tela, passo pela... Me perdoa, irmão. Nunca é por mal. A gente se encontraria aqui, né? Não é também significar que, poxa, a pessoa não me cumprimentou. Outro dia o pastor Ricardo passou do meu lado, não me deu nenhum paz do Senhor. Oh, meu Deus, nossa, meu que Deus. horrível. O que eu fiz com o pastor Ricardo? Nossa, pastor da igreja, prega todos os domingos. Então, também não vamos generalizar a isso, mas existe também um meio termo nisso que é um ponto de atenção, para não cair no cotidiano. A gente tem uma pergunta do nosso internauta ali, super importante, sem ele nada lhe conduz aqui, que contrata pessoas maravilhosas como a Ângela, que diz o seguinte: o que vocês acham dos cristãos que trazem o tablet ou celular ao invés da Bíblia para fazer a leitura? E aí eu cruzo meu braço e deixo vocês na liberdade que Deus lhes concede. Eu, Ingrid, acho que assim, se é um dia que você esqueceu a Bíblia, que você tava lá no carro, vi com outro, eu acho que ok. Ou talvez até trazer para a igreja é um hábito, mas assim, você não pode deixar de manuseá-la na sua casa ou no secreto em algum momento, porque assim, se o celular pifa, o tablet quebra, como é que você vai lidar com a Bíblia? Como você falou, você não vai saber achar os livros, você não vai saber, porque lá é muito fácil, você clica, aparece o versículo, o capítulo e um livro, e aí aparece. Então eu acho que assim, não pode virar uma rotina você não manusear a Bíblia física. Eu acho que perde um pouco a essência da raiz. Eu, Ingrid, acho isso. Desde na Mini Brac, a gente aprende desde sempre a levar a Bíblia para a escolinha dominical. Na minha época a gente ganhava ponto, quem levava a Bíblia e o caderno. Olha aí. A gente levava pontinho, então eu acho que, né, na pessoa assim que está desde pequeno na igreja já fica meio enraizado. Eu sinceramente não consigo
ficar ali no celular, eu me sinto mal. Eu acho que é o que a Ingrid falou, se aconteceu uma eventualidade, você se esqueceu, eu vim direto do trabalho, eu esqueci e tal, beleza. Mas é realmente isso, a gente não pode perder o costume de manusear as escrituras. Então, a gente tem uma facilidade que traz toda essa tecnologia que a gente tem, mas a gente não pode se acomodar, né, nessa facilidade da tecnologia. E é muito importante isso que vocês falaram, porque se nos acomodarmos nessa tecnologia que vem de comunicação, a gente traz para a igreja, e aí beleza, a gente usa o tablet ali, eu estou usando a Bíblia, e aquilo virou o meu dia a dia, virou o meu hábito. Isso perde nossa sensibilidade do manuseio, perde a sensibilidade de manusear a Bíblia, encontrar um livro, ter um tempo ali de devocional, e até cai também no tudo que a gente falou. Nós somos da última geração boa, vou falar assim. Então, a gente cresceu levando ponto ao trazer a Bíblia, de taca a espada embaixo do braço. Assim que eu me converti verdadeiramente, um dia voltando para casa com o meu primo, e nós saímos da igreja e estávamos voltando para casa, e já era bem tarde, assim, era 11 horas da noite por aí. E eu falei para ele, cara, eu estou incomodado de não levar a Bíblia para a igreja, porque eu estava usando o celular. E ele perguntou por quê, eu falei, poxa, de que diferença faz eu e você andando na rua à noite daqueles dois jovens ali que estão voltando da balada? Não é julgamentos pelo visual, mas é a minha espada, sabe? É a linguagem não verbal. É a linguagem não verbal. Uhum. Então, que diferença ia fazer para as pessoas vendo ali dois jovens à noite no domingo, sem uma Bíblia embaixo do braço? Não que aquilo significa, oh meu Deus, que crente, mas ter um manuseio da palavra, não é verdade? Sim. Bom, gente, foi muito edificante estar aqui com vocês. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Foi esplêndido. Alê, fica de olho, porque o Henrique, não sei não, nessas declarações, até novembro tem chão, hein? Os meninos aí, tá, o Henrique, ó. Henrique, presta atenção. A você aí de casa, muito obrigado por compartilhar, por conversar conosco, por estar neste momento que acredito que foi edificante para ti. Fica a atenção para todos nós. Fica essa atenção da gente sempre ter a língua afiada para o que Cristo tem nas nossas vidas. E não por uma resposta. Porque eu sou bocudo. Porque eu... Não, porque eu... Ou você é de Cristo ou não é. Nós somos humanos e tudo mais. Temos os nossos erros. Mas que seja um erro e não um hábito. Um jeito de conduzir a vida. Eu termino falando para a gente no versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Na versão Almeida Corrigida Fiel, ela fala o seguinte, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na NVI ou NAA, ela está em más companhias. Em ambas as maneiras. Evite. Seja um filho de Cristo. Se posicione a isso. Se posicione de uma maneira edificante para a vida, para a sua vida e para a vida de outros. Amém? Que comece de nós, a partir de uma boa comunicação, para que essa comunicação de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, seja passada a outras pessoas também. Alê, tem alguma coisa para ressaltar? Quer corrigir o momento love? Não, tá tudo bem. Não? Tudo bem, muito tudo obrigada. Bem? Ingrid? Tudo certo. Beijo, gente. Obrigada. Sigam a Cristo, que é o mais importante do que qualquer outro ser humano a ser seguido. Que Deus abençoe, tenham um resto do dia abençoado. Talvez nos vemos outro dia, não sei. Pastor Wander, um grande abraço, que o Senhor esteja liberado logo e que sua esposa se cure bem e bem rápido. Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais. Tchau.